Olá, meus amigos e meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiro de Arouca. É sempre com muita alegria que aqui retornamos para o nosso encontro, o encontro semanal da família com Jesus. Essa oportunidade de nos reunirmos para o estudo, para as reflexões em torno dos ensinamentos de Jesus. É uma forma de permitirmos uma sintonia com Jesus. É como se ele entrasse em nossa casa e lá ficasse, nos dando apoio para a nossa transformação de vida. Não esqueçamos o recipiente com a água que será purificada durante a nossa reunião de estudo pelos nossos guias espirituais. Ajudem a divulgar o Evangelho, se inscreva em nosso canal, compartilhe, comente, que o projeto de vida, de divulgação do Evangelho do Cristo precisa ser fortalecido. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, a psicografia de Chico Xavier, o livro é ditado pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem é 166, cura do ódio. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 20. O homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passa, qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensão do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com o inimigo desse jaz é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas no Evangelho. Quase sempre, o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele desapercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem-intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem, no momento oportuno, é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. Ou seja, a cura do ódio se dá pelo bem. O bem praticado sem intenções de retribuição e o bem que vai libertar na hora oportuna, como ele diz aqui. Todo bem, no momento oportuno, vai fazer, que
que fogo renovador venha sobre a cabeça daquele que estava impregnado de ódio. Então, meus amigos, façamos a nossa prece inicial, elevar nossos corações, a nossa mente a Jesus, a Deus nosso Pai, nos conectando com as esferas do bem do universo. Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, aqui estamos reunidos em vosso nome para o estudo do vosso Evangelho. Abençoa-nos para que o estudo ocorra em paz, atingindo seus objetivos, e permita que os nossos companheiros e participantes recebam o vosso amparo em suas necessidades e que todos nós sejamos envolvidos pelo vosso infinito amor. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, hoje nós, mais uma vez, vamos fazer algumas reflexões em torno de uma virtude. E hoje a virtude é o perdão. O perdão que foi colocado por Allan Kardec no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O perdão das ofensas, né? Perdoar. E nós temos, no início do capítulo, ele vai fazer referência à seguinte passagem: se perdoardes aos homens as faltas que lhe fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15. E aí Jesus prossegue dizendo, em outra passagem, bastante interessante sobre o perdão: se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe redir sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, no capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. É uma passagem bastante conhecida, né, de todos nós, sobre o perdão. E é interessante notar que Jesus nos coloca com a necessidade de perdoarmos o nosso próximo, perdoarmos as ofensas, considerando as nossas imperfeições, os nossos erros. Como é que nós podemos julgar o outro, não perdoar, se muitas vezes nós praticamos aquele mesmo erro, se não praticamos tantos outros, né? E Pedro, quando pergunta que deveria perdoar 7 vezes, e Jesus diz, não, 70 vezes 7 vezes, Jesus, conhecendo a natureza humana, as nossas imperfeições, as nossas fragilidades, a nossa capacidade de voltar a cometer o mesmo erro, ele amplia a necessidade do perdão. 7 vezes, 70 vezes, né? 70 vezes 7 vezes. Ele sabe perfeitamente que a criatura humana não vai errar só uma vez.
e muitas vezes comete o mesmo erro mais de uma vez. Então, há necessidade de se perdoar, enfim, sempre. Então, o que é que nós podemos trazer até aqui para refletirmos? Como devemos perdoar? E nas instruções dos Espíritos, nesse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos as instruções de dois Espíritos, o Espírito Simeão e Paulo, o Apóstolo. E esses Espíritos nos fazem refletir que o perdão é uma virtude que está inserida em outra que é a misericórdia. É uma expressão da misericórdia. Jesus recomenda que devemos perdoar infinitamente, ou seja, perdoar cada ofensa tantas vezes quanto forem feitas a nós, porque o perdão faz parte da lei de Deus. Somos espíritos imortais, imperfeitos, suscetíveis de cometer erros, do mais simples aos mais graves, desejosos de receber a compreensão, o perdão, a tolerância do nosso próximo, daquele que atingimos, daquele que ferimos. Porém, quando nos sentimos atingidos, sentimos ofendidos, às vezes são os nossos interesses, os nossos objetivos que são atingidos. Aí ficamos revoltados, nos sentimos prejudicados, aí agimos com intolerância e, dependendo da ocorrência, guardamos ressentimentos, guardamos mágoas, nos afastamos, da pessoa, afastamos a pessoa do nosso convívio. Não pode, portanto, haver perdão se existe rancor, se existe ressentimento. Porque o coração precisa estar manso, livre desses sentimentos inferiores, que é o ódio, que é o ressentimento. Mesmo diante de uma ofensa muito grave, devemos perdoar, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade da ofensa. Então, se for uma ofensa muito grave e nós conseguimos perdoar, o nosso mérito será maior. Às vezes, o Espírito, inclusive, diz algo interessante, que diante de uma ofensa recebida, se formos analisar, veremos que o desentendimento foi iniciado por nós, através de um gesto ou de uma palavra. É lógico que o agressor também errou, mas nesse caso deveríamos, por isso, sermos mais indulgentes. Isso sem esquecer que, embora realmente ofendidos, a situação se agrava porque prorrogamos o desentendimento, envenenando o desentendido, desentendido, envenenando-os com represália. É aquela situação, um desentendimento, às vezes até banal, e nós ficamos com represálias e a situação se agrava e termina muitas vezes em tragédia. Há duas maneiras diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e do coração. Muitas pessoas dizem, eu perdoei, mas não quero ver essa pessoa nunca mais. Não quero cruzar com ela em meu caminho. Ou seja, exclui. Perdoou? Não, porque existe a mágoa, o ressentimento. E quando às vezes tem conhecimento de algo danoso que aconteceu àquela pessoa, o indivíduo tenta uma certa satisfação e às vezes até pronuncia, recebeu o que merecia. Outros dizem, perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais, pelo resto da minha vida. O verdadeiro perdão é aquele que lança um véu sobre o passado, não mais existindo ressentimento.
O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. Pode-se até lembrar do fato, porém sem sofrimento. É isso que é importante. Perdoar não significa esquecer. A nossa mente, ela é fotográfica. Se a gente vê, a pessoa vai se lembrar. Às vezes um perfume, uma música, faz a gente lembrar uma pessoa, uma ocasião. Agora, a diferença é o sentimento que desabrocha. Quando a gente se lembra da ocorrência e aquilo ainda fere, ainda magoa, aí o perdão não vai acontecer. Mas quando não acontece nada nesse sentido, ou seja, não ocorre nenhum ressentimento, nenhum dissabor, a pessoa vê, lembra, mas aquilo não provoca nenhum sentimento doloroso, negativo. Aí você esqueceu. E a espiritualidade nos fala que não devemos esquecer que quem fere, fere a si mesmo. Quem ao próximo infelicita, a si mesmo se destrói no campo da emoção. Com a diferença de que aquele que aparentemente é perdedor, se amar e perdoar, estará isento de qualquer aflição. Ou seja, é um amadurecimento, espiritual expressivo, porque ainda temos muita dificuldade do perdão verdadeiro, porque ainda guardamos aquele sentimento de dor, de felicitação e às vezes mesmo de mágoa. E devemos trabalhar esse lado, trabalhar esse sentimento, porque o perdão é de fundamental importância em nosso processo evolutivo. Inclusive os espíritos, eles nos falam que nós precisamos perdoar, precisamos nos reconciliar com os nossos inimigos, adversários, enquanto estamos aqui a caminho. Porque depois da desencarnação fica mais difícil. Se temos um atrito com a pessoa, que existe ali uma mágoa, um ódio, um sentimento de vingança, e aquela pessoa, cheia desse sentimento, desencarna, poderá no mundo espiritual passar a nos influenciar de uma forma obsessiva, de uma forma realmente dolorosa. Os inimigos do passado que se fala é isso. Por isso a gente tem que perdoar, se fortalecer para realmente esquecer o que foi feito e procurar uma reconciliação. Lógico, se a pessoa não aceita o nosso perdão, a nossa reconciliação, nós fizemos a nossa parte. Aí já quebra qualquer tipo de sintonia negativa. Se ele não aceitar, aí foi o livre-arbítrio dele, uma opção dele. Porque, inclusive, Jesus tem aquela passagem em que ele diz: se fores colocar uma oferenda, a vossa oferenda no altar, e se lembrares de algum irmão, de algum desafeto, deixa a tua oferenda no pé do altar e vá primeiro se reconciliar com ele. Porque a oferenda maior, o sacrifício maior, é exatamente a reconciliação com o nosso chamado adversário. As oferendas, as louvações perdem sentido se temos algum desafeto, se temos algum adversário que nós precisamos nos reconciliar. E o próprio Jesus, ele nos chama a atenção para a necessidade do perdão, da compreensão com relação aos atos do outro, naquela passagem em que ele fala
do argueiro, que a gente vê o argueiro no olho do nosso irmão e não enxergamos a trave que existe em nosso olho. Ou seja, nós identificamos os erros de nosso irmão, muitas vezes pequeninos, diante dos nossos erros. E exaltamos esse erro, esse argueiro no olho do outro, vamos assim dizer, ou seja, na vida do outro, e esquecemos de analisar a nossa própria vida, de analisar as nossas atitudes, de procurarmos reverter as nossas ações equivocadas, os nossos sentimentos inferiores, porque é necessário, sobretudo, termos essa atitude do perdão. Perdoar sempre. Não guardar rancor, não guardar ressentimentos, não desejar vingança, porque nós estamos, assim agindo, nos igualando àquele nosso ofensor. Entramos em sintonia com ele. E quando há o desencarne, essa sintonia pode prevalecer, porque é necessário que um dos dois, ofendido e ofensor, quebre essa sintonia através do perdão verdadeiro e sincero, nessa compreensão de que o mal que foi feito foi um mal que Deus permitiu que nos alcançasse. Ele tem seus propósitos, né, Deus? E vai, sem dúvida nenhuma, permitir que essas duas criaturas se reconciliem, quebrando essas algemas, né, esse elo de ligação pelo mal que foi feito, pela dor que foi ocasionada. Nós sabemos que é muito difícil falar de perdão quando uma mãe, por exemplo, tem um filho assassinado. É muito difícil, a gente sabe, dependendo das circunstâncias, é muito difícil. A gente vê mães aí sofrendo porque tiveram as suas filhas jovens assassinadas por um ex-companheiro que, enlouquecido, cheio de maldade, que é uma doença, tirou a vida daquela jovem porque o relacionamento estava sendo abusivo e ela queria sair dele. Como a gente falar do perdão, né, para essa mãe? Ela precisa entender que as ocorrências da vida são ocorrências que estão sob o controle de Deus. E só o processo reencarnatório consegue explicar. Porque alguém que tinha uma situação de amorosidade, de repente se viu num relacionamento abusivo e quis sair e foi assim executada. Por quê? Por que será? Aquelas duas pessoas não se encontraram por acaso. Estavam vinculadas desde outras vidas. E as atitudes que ambos tiveram outrora resultaram nesse clima, nessa situação. Não que ninguém nasça para matar. E nem a pessoa nasce assim, vai ter que ser assassinada. Não, não é assim. Nós temos o livre-arbítrio. É a falta exatamente de uma visão espiritual da vida, do entendimento do que a vida terrena representa, do entendimento da condição de espírito imortal de cada um, e de que a vida continua lá em tudo. Todos esses ensinamentos do Espiritismo, da doutrina espírita,
essa falta desse contexto que nos leva a decisões, a atitudes equivocadas que vão comprometer muito o nosso processo de crescimento, nosso processo evolutivo. Porque quem gera dor e sofrimento está amontoando ruína sobre suas cabeças. Então, meus amigos, a reconciliação com o nosso adversário, o perdão pelo mal que nos foi feito, é de fundamental importância para nós mesmos. É um testemunho de fé, de esperança na vida futura. É exatamente nós caminharmos para encontrar a luz, a paz que estão previstas para o nosso futuro, para o nosso amanhã. Então, sugerimos o estudo do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz muitas reflexões sobre o perdão das ofensas. Então, vamos agora fazer as nossas vibrações. Vamos emitir pensamentos e sentimentos de amor, de perdão, fé, de esperança, de saúde, da certeza de que esses sentimentos irão gerar ondas vibratórias, irão nos envolver e alcançar nossos irmãos necessitados. Vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas. Senhor nosso Deus, aqui estamos a rogar pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os povos, pela paz em nosso país, que se encontra tão agitado, tão desigual. Pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça em sintonia com o Evangelho do Cristo e com a codificação. Pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco. Pelos enfermos que se encontram nos hospitais, nas clínicas, nos asilos, em seus lares, pelas ruas, para que encontrem o lenitivo de suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos a nossa pausa para que cada um possa apresentar as suas rogativas específicas. Recebei, Senhor nosso Deus, as nossas rogativas, concedendo-nos a vossa graça, para que, envolvidos por ela, possamos continuar a nossa jornada com fé e esperança. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de paz e saúde. Até breve.